Oi, pessoal, para começar, coloca um pouquinho de talco na touca antes de colocar no cabelo, tá bom? É isso aí, pessoal. Aí aqui eu parti o cabelo no meio, tem alguns fiozinhos brancos querendo aparecer, sabe? Então, como já tem 1 ano e 5 meses, então já é hora de fazer o retoque, tá? Como vocês viram, eu coloquei um pouquinho de talco na touca, facilita bastante na hora de puxar com agulha, tá bom? Vai puxar um pouquinho, mas não tanto como se tivesse sem o talco, tá? Eu vou tentar puxar sozinha. É a primeira vez que eu tento puxar sozinha. Normalmente, essa é a agulha, a minha é grossa, tá? Eu vou puxar com agulha grossa, que eu gosto das mechas grossas, tá bom? Como eu tava falando, é a primeira vez que eu vou tentar puxar sozinha, até a hora do almoço do meu marido, tá bom? Ele tá vindo pra casa almoçar, e ele faz alguns minutinhos do horário dele. Então eu vou puxando que é para adiantar. Que quando se ele ficar para puxar tudo, vai passar do horário que ele tem que ir trabalhar, tá? Hoje é sexta-feira, dia 28 de março. Então eu comecei agora às 10 horas. Eu não consegui ficar falando porque as crianças estão em casa. O Joãozinho não foi para a escola hoje. Tá só o Vinícius, então os dois estão na sala com a televisão ligada, com o desenho ligado, para não dar direitos autorais também. E eu tô no banheiro, tá muito calor. Se for fechar a porta, fica muito quente. Então, aí vocês estão acompanhando, tá? Eu dei preferência para eu ir puxando na frente, como vocês estão vendo, eu fui puxando o máximo que eu pude do lado direito, né? Aí fui puxando, puxando. De vez em quando eu paro, dou algum lanche, alguma coisa para eles ir comendo. Agora deve ser umas 10h30, 10h40, 11 horas, não sei. Mas eu vou puxando aqui devagarinho e vou olhando eles lá na sala, tá bom? Então não tem segredo, caso você for fazer sozinha, é um pouco cansativo, não vou mentir, tá bom? Por isso que eu já fui adiantando para fazer com calma, para ter noção. Eu coloco agulha, mas se eu ver que a agulha tá puxando um pouco o cabelo, eu coloco no mesmo buraco e vou puxando mais, porque eu gosto assim, tá bom? Eu gosto das mechas grossas, tá? Não gosto da mecha bem fininha, não. Aí eu fui adiantando um pouquinho a parte de trás, porque assim também descansava o braço, porque só na frente o braço fica muito alto, então para descansar um pouco eu ia para a parte de trás, tá bom? Eu não conseguia ver, mas eu fui colocando o dedo para me ter mais ou menos uma noção de onde eu tava puxando, tá bom? E é isso aí que vocês estão acompanhando. Fui puxando, puxando, vai passando o pente, porque tem algumas partes que não puxa tudo, fica algumas bolinhas, sabe? De cabelo mesmo. Mas você passa o pente, que ela já vai puxando. Aí meu marido já chegou, nisso ele já tinha levado o Vinícius pra escola e voltou e ficou um pouquinho para me ajudar a puxar essa parte de trás. E não faltava muito, né? Então ele foi puxando para não atrasar ele também. Aí ele foi puxando, aí ia ficar praticamente impossível de eu puxar, porque eu não tenho essa prática toda. Aí ele já tinha ido trabalhar, tá bom? Aí eu fui penteando, fui puxando só mais algumas mechas que eu queria puxar. E é isso que vocês estão vendo, como ele foi partido no meio. Aí ficou assim, atrás eu coloquei o cabelo pra dentro. Nossa, pessoal, ficou guardado, mas ele não ficou fechadinho, sabe? Eu não lacrei, eu não passei uma fita, ele ficou guardado assim. E durante um bom tempo, viu? 1 ano. Aí sabe o que aconteceu? Mofou. Dá pra vocês verem? Essas manchinhas brancas? Mofou. E eu só fui ver agora, acredita? Aí meu marido veio almoçar, puxou o restante pra mim e tá trazendo um outro. Mas aí fica a dica pra vocês, tá bom? Caso vocês forem retocar vocês mesmos e demorar pra retocar igual eu demorei. Olha, isso aqui eu vou lavar pra poder usar. Aí vocês fecham bem, porque eu acho que a umidade, né? Aí vocês fechem bem. Vai pro lixo, que dó, né? E não tá vencido não, ó.
Vence em maio. Não sei se dá pra vocês ver. Deixa eu ver aqui. Não tá focando direito. Mas ele só vence em maio. Pena, viu? A água oxigenada também tá aqui, ok. Mas ela só vence no mês 7. Tá bom? Olha o desperdício. Mas ela não estragou, não. Ó, pessoal, como teve aquele imprevisto, aí meu marido trouxe essa daqui, eu coloquei o pacote todo. Porque eu já tô bem atrasada, senão daqui a pouco dá horário de buscar o Vini. Coloquei água oxigenada a olho. Essa é a textura que eu sei que não pode ficar muito líquida. Tá bom? Vou ir passando aqui com o pincel. Pôr uma luva. E é isso, tá? Imprevistos acontecem, né? Mas a água oxigenada foi essa daqui, tá bom? É isso aí, pessoal. Então, voltando, eu já comecei a passar o produto, tá? Só para reforçar, não comecem pelo topo da cabeça, a menos que o cabelo de vocês seja virgem. O meu tá com química nas pontas, então era para ter começado pelas pontas, tá bom? E depois vir pro topo, porque o topo é virgem, né? Então ele é mais quente e ele pega a química mais rápido, ele abre mais rápido. Era para eu ter começado pelas pontas, mas enfim, fui passando aí conforme vocês estão vendo. Confesso para vocês que eu fiquei receosa porque esse pó descolorante eu ainda não tinha usado, mas só o fato dele ser 8 tons, que era o que eu queria, eu fiquei aliviada, né? E nisso tava muita chuva, começou a chover do nada, pessoal, muita chuva, uma chuva muito forte mesmo. E, enfim, eu fiquei com medo, sei lá, de acabar a luz ou alguma coisa do tipo. Nisso foi dando, acho que 2, 3 horas da tarde, que foi o processo do meu marido ter que buscar o pó descolorante e voltar, sendo que ele estava no horário de trabalho, tá bom? Então, fui passando no topo, fui desembaraçando. O cabelo tem que estar escovado, tá, pessoal? Se for cacheado, né? Se for um cabelo crespo, cacheado, tem que estar escovado, que facilita bastante. Aí vai passando a química, vai passando aí o pó descolorante, que não pode estar líquido, para não entrar pelos buraquinhos, senão ele mancha, tá bom? Ele pode manchar a parte de baixo do cabelo, tá? Então, vocês tomam muito cuidado. Aí, eu mostrei para vocês que foi um pacote todinho, de 50 gramas, tá bom? Então, ficou outro pacote de 50 gramas para eu passar nas pontas, tá? Aí, eu coloco papel alumínio que ajuda a dar abertura, tá bom? Aí, eu já fui fazendo a outra misturinha para ir para as pontas, já tinha dado 40 minutos. E nisso eu almocei, né? Enquanto foi dando um minuto, eu almocei. O João já tinha almoçado, eu almocei um pouco mais tarde, tá bom? E o João permanece lá na sala. Por isso que eu não consegui ficar falando e desliguei. Aí fui passando nas pontas. Nossa, pessoal, se eu tivesse começado pelas pontas, ia ficar muito perfeito mesmo. Mas eu não sei, eu tava ansiosa, eu acho, porque eu já tava programando de descolorir, já tinha 2 semanas e não tava dando certo, sabe? Aí eu acho que eu fiquei tão ansiosa que eu esqueci de alguns detalhes, tá bom? Aí eu fui tirando com a toalha o excesso, porque se eu fosse enfiar a cabeça no chuveiro, eu ainda precisava retocar as pontas, tá bom, pessoal? Porque as pontas ainda ficou mais escura do que o topo. Se vocês puderem observar, o topo tá bem mais claro. Então aqui foi mais um retoque nas pontas e deixei meia hora. Tá bom? Oi, pessoal. Hoje aconteceu de tudo. Acabou a luz. Eu tive que parar porque a chuva tava muito forte. Fui levar meu esposo no ponto de ônibus. Mas ó, foi assim que ficou. Ainda na touca, porque depois eu acabei fazendo correndo para buscar o Vinícius ainda na escola. Mas ainda na touca, eu enxaguei bem. Aí eu lavei com esse shampoo aqui, que é roxo. Lavei bem ele. E depois eu passei esse aqui da Mandy, esse creme. Que ele é assim, ó, tá vendo? Pra neutralizar e tirar bastante o amarelo.
E aí eu fui massageando, massageando, massageando pra tirar o amarelado. E eu gosto assim, mas eu achei que clareou bastante. Eu não imaginei que ia clarear tanto, mas eu gosto. Aí massageei bem, tirei a touca, amarrei e fui buscar o Vinícius. Trouxe o Vinícius de volta, tomamos banho. Aí eu enxaguei bem, né? Enxaguei. Aí eu passei um creme de reconstrução. E agora eu vou passar esse aqui, que é o acidificante da Windcare, tá bom? Acidificante eu vou passar ele mecha a mecha, que ele tá bem poroso. Vou passar ele mecha a mecha. Vou deixar uns 20 minutinhos. É pra deixar assim, mas eu vou deixar uns 10 a 15 minutinhos, tá bom? Eu lembrei que eu derrubei, pessoal. Me quebrou bem aqui. Tá saindo tudo por aqui. Tô pegando daqui do potinho mesmo. Ó, pessoal, esse lado aqui eu desembaracei. Fica bem melhor pra passar o produto. Uma dica aí pra vocês. Ó, pessoal, eu deixei mais do que 20 minutos toda. Ficou olhando essas coisas. Enxaguar agora. Já enxaguei, pessoal. Fácil não, sabe? Mas quando eu fazia no salão, era praticamente isso, levava o dia todo e muitas das vezes nem ficava do jeito que eu queria. Última vez que fui no salão, a mulher, paguei R$ 180, não lembro se foi 150, a mulher deixou meu cabelo laranja. Sendo que eu sei fazer e fui no salão por ser mais prático, sabe? Faltando uma semana ou duas para o aniversário do meu filho de 1 ano, do Vinícius. Então é isso, é cansativo, tudo, mas como fala? Mas se desse aqui, graças a Deus não deu. Mas se der alguma coisa errada, pelo menos foi eu que fiz. Mas eu sei fazer, só fui no salão por ser prático mesmo, tá bom? Aí eu vou, ó, aí eu vou finalizar com esse creme da Arvense, tá bom? Que ele é 2 em 1. Ele é máscara e creme de pentear. Hidratação e finalização para cabelo crespos e crespíssimos, tá bom? E eu vou mostrar o resultado. Seco natural, tá? Não vou passar difusor, não vou passar nada. Quando vier mostrar o resultado é porque ele ficou seco natural, tá bom? Valeu. Quase acabando já, tem que comprar outro. Senti que atrás ficou mais amarelado do que em cima. Sabe o que eu acho? Que eu devia ter começado pelas pontas, tá vendo? E depois pela raiz, mas não tem problema. O importante é que ficou claro, e não laranja, do jeito que ficou da vez que eu fiz no salão. Vou colocar a foto aqui pra vocês verem. Então, pessoal, esse foi o resultado, tá bom? Uma dica pra vocês, não começar pela frente, tá? Eu comecei pela frente e clareou mais a frente do que aqui atrás. Depois eu dou uma neutralizada, pra mim não tem problema, eu não ligo. Mas se ficasse assim, tudo dessa cor aqui, pra mim ia ser melhor, sabe? Ou uniforme, né? Tudo uniforme. Mas depois eu vou dar uma neutralizada aqui. Mas esse foi o resultado, tá bom? Acabei tarde, viu? Ó, aí aqui tá mais amareladinho, porque eu falei
Como eu falei pra vocês. Quando for começar, ainda mais que na ponta já tinha coloração, que eu ficava mostrando assim pra vocês, porque já tinha coloração, era pra eu ter começado pelas pontas, né? Deixava meia hora e depois vinha aqui pra cima, mas pra mim tá ótimo. 1000 vezes melhor do que uma vez que eu fiz no salão e ficou laranja. Vou colocar a foto aí pra vocês de quando eu fiz no salão. E essa daqui que vocês estão vendo, e de quando eu fiz a primeira vez antes de ir no salão. Porque é eu que faço mesmo. Eu prefiro, eu gosto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Ah, e outra coisa, aí eu não escovo, tá? Porque eu tenho o cabelo cacheado. Se você fizer a descoloração e escovar, vai abrir os cachos. Vai abrir, vai ficar liso. Eu até ontem mesmo tirei um pouco das pontinhas, mas se eu fizesse escova, ele vai alisar mais, tá bom? Então eu fico pelo menos uns 15 dias, 20, um mês até sem escovar. Porque se escovar, ele vai abrir bem os cachos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Essa finalização é a mesma finalização de que eu fui pra praia, que é o dedo lis, tá bom? Aí deixa assim. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta e compartilha.